Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje a gente vai falar de cicloturismo, de ciclismo, de empreendedorismo com o triatleta Fábio Molica. Pois é, o Fábio vem do triatlo, começou na corrida de rua, fez triatlon, mas a paixão sempre foi o ciclismo, a bike, sempre foi a modalidade que ele mais gostou. E numa brincadeira, numa viagem a trabalho, ele conseguiu acompanhar uma etapa do Tour de France. Ele até se emociona bastante ao falar disso no episódio e começou a agitar os amigos para ir com ele no ano seguinte. Dessa brincadeira de começar a organizar a viagem, ver os trechos, onde ficar, surgiu uma oportunidade de negócio, que é o Fábio na Estrada, onde hoje ele vende cicloturismo, essas experiências com o ciclismo, nos principais eventos aí na Europa. Então, pelas clássicas, esse ano eles vão para as clássicas, vão para o Tour de France, tem atletas fazendo o L'Etape lá na França. Enfim, ele conta um pouquinho de como essa paixão virou negócio e como, né, fazer que isso se sustente no longo prazo. Hoje é o ganha-pão dele, é o Fábio na Estrada, é a empresa. Então ele conta muito como isso foi acontecendo naturalmente e como ele se posiciona hoje também para continuar crescendo no futuro. Esse ano já está tudo vendido, tudo esgotado, mas se você quer pensa em fazer um cicloturismo, conhecer a Europa pedalando, conhecer ver uma etapa do Tour de France, porque não pedalar pelos trechos ali. Procura o Fábio, 2025 já está aberto, 2024 já foi tudo, mas 2025 tem vaga. Então, um papo muito legal sobre paixão, empreendedorismo, sobre ciclismo. Então, papo muito, muito, muito massa mesmo com meu amigo Fábio Molica. Antes de seguir o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Dux, nossa parceira, agora temos gel da Dux, o gel está incrível. Então, a linha já era completa, agora está mais completa ainda. Então, tudo que você precisa para o seu Endurance está lá na Dux. Vou deixar o desconto aqui na descrição do episódio. A Album, nossa parceira, muitas novidades vindo aí, review de produtos, testando vários produtos da Album, maravilhosos, assim, impressionante o ciclismo, a linha Esquadra, o ciclismo é espetacular, então deixar aqui o nosso cupom de desconto também da Album. O Gerna, então, quer ir para as principais provas de triatlo e também de ciclismo, o Letap também, Grafondo, o Gerna leva sua bike para onde você precisar. Ah, é outra prova, Gabriel? Liga para o Gerna. O Gerna resolve todos os seus problemas logísticos. Deixar o cupom aqui também do Gerna. Deixar o link com o MT Desconto, você tem todos os nossos parceiros de descontos lá, você pode aproveitar muito. A Nomad, nossa parceira agora de pagamento global também. Então, a nossa conta global, a Nomad aí pode te levar para essas viagens. Tu vai viajar com o Fábio, leva a Nomad ali como sua parceira ali para pagar as coisas em euro, para não ficar e paga menos IOF, não precisa levar dinheiro, espécie, tá tudo ali. Pô, melhor cenário com a Nomad. E se você curte o Mundo Tri, do lado do botão inscreva-se aqui no YouTube, tem o botão Seja Membro. Você pode ser membro, ajudar a gente a montar a pauta, a escolher quem são os nossos convidados, enfim, a resenhar. A gente resenha muito no grupo ali, grupo fechado só para os membros. Então, inscreva-se, considere, vai um valor, um gelzinho por mês só, você pode ser membro do Mundo Tri. E é isso, vou deixar o link também, mochila, camiseta, boné, tudo aqui na descrição do episódio, beleza? Agora sim, vamos para o MTCast com meu amigo Fábio Molica, do Fábio na Estrada. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje estou aqui com meu amigo Fábio Molica, ou Fábio na Estrada, ou esquece o Molica, né, Fábio? Agora que já era, né? Isso já foi. Vamos falar de cicloturismo, de empreendedorismo. Fábio, antes de a gente falar aí de ciclismo, quem foi Fábio Molica, a triatleta? Conta pra gente como é que... É um portal de triatlo, a gente tem que falar de triatlo, tem a cota de Tem- triatlo no podcast. Não tiver o triatlo, não dá para passar por aqui, né? Pois é. Vamos fazer um podcast? Vamos, mas tem que falar de triatlo. Pelo menos uma própria... Faz os três num dia já tá valendo já. Na academia mesmo tá valendo. Como é que foi a tua carreira aí Não, do assim, triatlo? o meu contato forte com a bicicleta como esporte mesmo começou pelo triatlo, né? A bicicleta, assim, na minha vida, desde que eu me conheço por gente, a bicicleta faz parte. Assim, nasci, cresci no interior de São Paulo, aqui em Guaratinguetá, e aprender a andar de bicicleta era questão de sobrevivência para a nossa geração aqui, né? A gente fazia tudo de bicicleta, era ir para a escola de bicicleta, ir para o clube de bicicleta, sempre com a bicicleta do lado. Então, ou para você estar no meio da galera, você tinha que saber andar de bicicleta, não tinha outra opção. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, fui estudar em São Paulo, eu me afastei um pouco, andava mais, né, ônibus, em 2000 e pouco não tinha ciclovia, não tinha nada dessas coisas que tem hoje em dia, é bem difícil andar de bicicleta, mas sempre
gostava, quando eu ia para academia, eu gostava muito de fazer as aulas de ciclismo indoor, tudo, nunca fiquei longe, né, da bicicleta. E quando eu tive a oportunidade, foi ali em torno de 2009, mais ou menos, eu consegui comprar a minha primeira bicicleta de estrada, que era um desejo guardado já de muitos anos. Só que eu já fazia muita prova de corrida de rua. Então, eu já participava bastante das provinhas de corrida de rua. Eu peguei aquele primeiro boom ali, 2004, 2005, 2006, e ficava, e tinha essa coisa do triatlo na cabeça. Pô, um dia eu vou fazer provas de triatlo, um dia ainda vou fazer provas de triatlo. Ali em 2010, então, 2009, 2010, eu consegui comprar minha primeira bicicleta de estrada, com o objetivo de fazer triatlon. Aquela aquisição foi já pensando no triatlon. Eu peguei a bicicleta, lembro direitinho, eu peguei a bicicleta numa quarta-feira, é, em São Paulo, era um escritório de uns amigos que importavam a bicicleta, eu fiz um esquema com eles para comprar, era um feriado, eu passei em São Paulo, comprei a bicicleta, e no domingo eu corri a minha primeira prova de triatlon, é, em Piracicaba, nada lá naquele canal ali no meio da cidade, ali, aquela Sim. raia ali. E foi só diversão, né? Eu não tinha nem. Foi a primeira vez que eu usei o taquinho, o pedal com clipe, tudo. Foi praticamente na prova. Eu cheguei lá, testei. Eu lembro que testava a sapatilha no estacionamento da prova ali. Ah, não, beleza, dá para usar. Vamos embora. Corri com uma camiseta tipo isso aqui, assim. Saí Uhum. da água, coloquei a camiseta, tinha uma bermuda que eu usava para fazer as aulas de spinning lá mesmo, aula de ciclismo indoor. E fui fazer a prova, me diverti pra caramba, gostei. E aí foi, isso acho que foi, eu não lembro agora, 2010 ou 11, alguma coisa assim. Nessa época eu estava morando em Ribeirão, foi até nessa época que eu conheci o Rafael Falsarella, que nos apresentou, né? E, e aí fui, fiz o padrão da galera, né? Que começa no esporte, já me empolguei, já fui fazer as provas em Santos, como fiz algumas provas do Troféu Brasil no sprint. E no começo do ano já fiz o Internacional de Santos, já foi meu primeiro na distância, né, que a gente na época chamava Olímpico, o Standard, e, e fui indo, comecei a fazer umas provas de meio Iron, tudo, e fui fazer as provas do Ironman. A minha primeira prova de Ironman foi em 2012, com essa bicicleta de estrada ainda, uma Eu ia bicicleta de perguntar isso. alumínio, Com a de estrada? com Qual bike que clipezinho, era? né? Era uma Fuji de alumínio. Ela tinha três coroas na frente. Era um grupo Sora, alguma coisa assim. Aí eu Você lembro que fez, olha, que doido. na véspera da prova, eu ainda tinha um amigo aqui na cidade que tinha umas rodas de carbono, aí eu peguei emprestada dele. A gente foi no mecânico, mas o meu grupo era 9, a bike dele era 10, aí o cara não conseguiu colocar lá, acabei não levando as bicicletas. Aí quando eu cheguei em Floripa na Expo, eu passei num stand lá que tinha um pessoal alugando roda de carbono. Aí eu falei para os caras, eu queria alugar, mas minha bike, o grupo é 9 velocidades. Ele, não, a gente ajeita aqui, a gente cancela a última, não sei o quê, enfim, faz um esquema lá, dá para usar assim. Aí eu aluguei na hora lá e ainda corri com umas rodinhas de carbono, né? A bike ficou bonita. Caraca. E isso foi em 2012. Uhum. Aí, assim, eu fiz uma prova bem conservadora, assim, tava com bastante medo, principalmente na corrida. Eu saí bem da bike, fiz uma natação boa, saí, pedalei tranquilo, sem forçar, obviamente. Mas eu saí para correr com muito medo, assim. Eu lembro dos primeiros quilômetros, eu fazendo umas caminhadas em momentos que eu ainda achava, tipo, eu até consigo correr, mas deixa eu dar uma caminhada, porque não sei o quê. E aí eu lembro que eu terminei a corrida muito bem. Os últimos 10 quilômetros, eu falei, pô, 10 quilômetros eu corro faz muito tempo já e eu estou me sentindo bem. Vou dar um gás aqui. Aí os últimos 10 quilômetros eu dei uma apertada assim, encaixei um ritmo bom e falei, pô, eu guardei demais o dia inteiro, né? E terminei a prova razoavelmente bem, lógico, um tempo totalmente fora de qualquer possibilidade de classificação e esse tipo de coisa, né? Aliás, em nenhum momento eu cheguei perto de classificação para mundial, essas coisas no full, né? No Iron completo. Mas terminei com aquilo engasgado, né? Eu falei, pô, eu posso fazer uma prova melhor, posso fazer uma prova mais concisa, assim, mais firme, né? Mais consistente do início ao fim. E isso foi em 2012. Aí eu me programei para 2014 eu voltar e fazer uma prova mais bem preparado, já conhecendo mais a distância, o esporte, tudo ali, né?
E aí, nesse meio tempo, eu consegui comprar uma bicicleta de contrarrelógio, eu comprei uma P2, Ah, que naquela época a P2, P3 eram as bikes, né, mais comuns ali no meio do triatlo. E aí eu treinei bastante já com a bicicleta de contrarrelógio, fiz uma preparação, eu fiz até na época, eu tive contato com essa questão da dieta do low carb, né? uhum, E, e eu sempre tive muita dificuldade de ingerir gel, essas coisas em prova, né? Eu lembro, nossa, eu tinha muita dificuldade. E quando eu li sobre essa questão do low carb, eu falei, pô, isso faz sentido. Se eu conseguir me adaptar a esse negócio, faz sentido para mim que eu tenho essa dificuldade muito de ingerir caloria durante as provas. Então, eu fiz essa preparação toda para o Iron de 2014. Foi um ano e pouco ali num low carb super extremo, assim, fui para a prova. Eu lembro que eu fazia os treinos longão de final de semana, eu fazia 200 quilômetros, 6 horas de pedal, com 2 garrafinhas de água, só abastecia de água, não comia nada, estava assim, extremo mesmo o negócio. Para mim funcionou muito bem, lógico que não iria me dar uma performance incrível para conquistar vaga e esse tipo de coisa, mas encaixou muito bem na minha rotina, com essa questão né, do gerenciamento da energia, tudo, acaba ficando uma coisa muito mais estável. Eu uhum, conseguia treinar com muito mais facilidade, eu ia para qualquer hora, para mim era hora de treino, não precisava ter essa preocupação de, preciso tomar um pré-treino, depois um pós-treino, depois não sei o quê, porque não funciona dessa maneira quando uhum. você está trabalhando desse jeito, né? Então, para mim, funcionou muito bem. E eu fiz, e o meu sonho era fazer o Ironman sub 10, e eu fiz 9 horas e 59 cravado ali. Pô, que massa, E velho. aí foi uma conquista bacana, assim. E aí, assim, para mim, né, esse desejo do sub 10 era uma coisa muito grande e porque eu me via como atleta ali, eu achava que era muito longe tudo, e quando eu fiz isso aí em 2014, eu, assim, me dei por muito, né, conquistei o que eu imaginava que eu poderia conquistar, assim. Uhum, Aí eu voltei em 2017, depois, já um pouco menos focado nessa questão de dieta, tudo, um sistema mais padrão, porque assim, como eu falei, funcionou muito bem para mim como questão de treinamento, tudo no dia a dia, para o dia de prova também, mas o dia a dia, a rotina ali de se manter com todas as restrições, tudo, ela é pesada, assim, ela é desnecessária, vamos dizer assim, para quem é amador e tudo, uhum, né? Então eu acabei, né, aos pouquinhos a gente vai diminuindo essas restrições, tudo. Então, em 2017 eu voltei, fiz o meu último Ironman completo, foi em 2017, fiz uma excelente prova também, fui super bem. Foi um ano que choveu um pouco, né? Não choveu uhum, tanto como nos últimos anos, mas choveu um pouco, foi uma prova um pouco mais fria, tudo ali. Mas, assim, fiz uma boa prova, tudo, e encerrei meu ciclo de Ironman longa distância. Fiz bastante prova de Ironman 70.3, do Challenge também, fiz lá em Floripa, gostava muito da provinha do Challenge no fim de ano lá, acho que era uhum. uma prova comemorativa legal para encerrar o ano, né? Não sei se tem ainda a curta distância no sábado, Tem. depois o longa distância no domingo. Então, o pessoal da cidade aqui, a gente juntava todo mundo, ia para Floripa, tinha uma turma que fazia o curto no sábado, a outra turma que corria o longo no domingo. Era uma experiência bem legal, assim. E eu cheguei até a me classificar para o Mundial de Ironman quando foi em Chattanooga, no Uhum. 70.3, né? Mas não consegui ir por problemas familiares na véspera da prova ali, acabei tendo que cancelar a ida. Mas eu tenho uma medalhinha aqui de que eu já me classifiquei para o Mundial uma vez. Eu tava lá, foi o único que eu fui também. Eu fui em Chattanooga. Legal. A gente devia estar, né? Não sei se você estava naquele grupo de WhatsApp dos brasileiros lá, mas eu estava lá. Acho que tava. Tinha um grupo lá, discussão por causa da É, camisa, que não queria pagar a camisa. fizeram a camiseta, não sei o É, quê. foi o Guido que fez a camiseta até. E eu lembro dessa discussão. O do Challenge agora acho que tá todo mundo no mesmo dia só. Mas Ah, acho que no tá. sábado tava rolando acho que a corrida Kids ou alguma corrida, tinha uma corrida de 5K, se eu não me engano. Mas agora tá tudo no mesmo dia, tudo no domingo. Ah, Largar legal. junto É ali. um evento bacana. Não, é bem massa. Mas aí, cara, e o ciclismo, você continuou com a bike road também? Quando nesses intervalos de Iron já tava o ciclismo na tua cabeça? Como é que tava o ciclismo, assim, tipo? É, o ciclismo, assim, lógico, né, todo mundo, a gente que faz o triatlon, muita gente, não sei se dá para falar, mas acho que a maioria
acaba curtindo mais os treinos na bike, né? Sempre a parte, não sei, mais social, os treinos longos, tal. Então, a bicicleta sempre tem um peso muito relevante assim no dia a dia de qualquer triatleta, né? Uhum. E quando eu comprei a TT, eu continuei com a bicicleta de estrada e eu sempre gostei muito de assistir provas de ciclismo. Assim, o assistir às provas de ciclismo sempre foi algo muito atrativo para mim. Pela dinâmica, né? O ciclismo não é essa coisa, mas o triatlo é o mais forte praticamente mesmo que vai ganhar. Tem um pouco, né, de estratégia. Eu acho que nos últimos anos isso está cada vez mais forte, a questão da estratégia, tudo ali. Mas no final da conta é o mais forte que ganha e ponto final, né? E o ciclismo tem essas nuances todas, né? Tem estilos diferentes de provas, tem fases diferentes na temporada. O cara que ganha os Tour de France e as grandes voltas, não necessariamente ele é o cara que vai ganhar as provas clássicas, tirando os ETs da vida, tipo o Pogacar aí. Então tem toda essa dinâmica e tem as estratégias. Então você vê muitas vezes, igual sábado agora teve a prova que abriu a temporada das clássicas ali. O cara da Visma, Lisa Bike, que ganhou, o Jan Tratnik, ele é um gregário de luxo, porque naquela equipe ali todo mundo é super forte, mas ele foi para o ataque e a equipe ficou lá no grupo marcando todas as tentativas de cobertura, tudo, e ele foi para a fuga, né? E ele acabou ganhando, não porque ele era o mais forte, porque ele tinha uma equipe muito forte protegendo ele atrás. Uhum. Então tem toda essa dinâmica, tudo, e gera uma emoção, uma imprevisibilidade ali que a gente não vê tanto no triatlo, né? Uhum. Então, o ciclismo sempre me atraiu muito de ver essas provas, assistir, entender essa dinâmica e ficar na torcida, tudo ali. E uma coisa que foi me chamando a atenção muito ao longo do tempo são os lugares que as provas acontecem, né? A gente começa a ver, começa a entender um pouco da história daqueles lugares, tanto dentro do ciclismo como fora do ciclismo. A questão de visual, são lugares lindos. Você pega os lugares que passa Tour de France, Giro de Itália, as voltas todas, né? Tour de Suíça, são lugares maravilhosos, incrivelmente lindos, tudo. E foi criando esse desejo, assim, pô, será que um dia eu vou conseguir pedalar, treinar nesse tipo de lugares, tudo, né? E, e sempre gostava muito de acompanhar e ficar assistindo ali, até que um dia aconteceu uma oportunidade de ir, é, de ir para a Europa, que até então eu nunca tinha ido. A primeira vez que eu fui foi em 2015, quando eu tive essa oportunidade. Eu fui chamado para fazer um trabalho na Inglaterra, na verdade era um treinamento para uma empresa que eu presto serviço aqui no Brasil, e a data dessa viagem coincidia com o começo do Tour de France. Em 2005, em 2015, o Tour de France ia começar na Holanda, ele ia ter as três primeiras etapas seriam na Holanda, é, pertinho de Amsterdã ali, a primeira etapa era um contrarrelógio na cidade de Utrecht, e depois no dia seguinte largava de Utrecht e atravessava a Holanda inteira, praticamente ponta a ponta, e ia lá para o extremo oeste da Holanda. E quando eu vi a data desse treinamento, que terminava numa quarta-feira, eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito de esticar essa estadia lá e aproveitar esse evento, né? E foi quando eu tive a primeira oportunidade de viver um pouco esse ambiente aí. Você trabalha com o quê? Trabalhava com o quê, Fábio? Essa empresa que eu trabalho aqui no Brasil é uma empresa de equipamento, de academias, né, Uhum. de ginástica, e eles sempre fazem lançamento de linhas novas, de equipamentos, tudo. A gente faz treinamentos Ah, tá. na fábrica, vai na fábrica para entender o projeto, o desenvolvimento, tudo para entender exatamente o que são aqueles equipamentos. E Uhum. aqui no Brasil eu sou responsável por fazer o treinamento, principalmente da equipe comercial, então, para explicar para todo mundo exatamente a função do equipamento, o melhor posicionamento dele dentro dos tipos diferentes de academias, tudo. Ah, tá. E em alguns casos eu vou treinar também o cliente que vai utilizar esse equipamento. Tá. Ainda é o teu. Ainda trabalha com isso. É freelancer, né? Uhum. Não sou funcionário da empresa, eu faço isso como freelancer. Então, sempre que tem esse tipo de trabalho, eles me chamam para fazer. Mas hoje o meu trabalho, o que paga as minhas contas realmente são as viagens. Meu Beleza. trabalho full time, são as viagens mesmo. Boa, aí 2015 você voltou, beleza, conseguiu ter a tua primeira experiência no Tour de France, mas voltou já Aí, pensando em negócios, assim, como é que foi? não, foi totalmente assim. Eu vi que eu consegui organizar para ficar, então eu terminei esse treinamento na quarta-feira. Esse treinamento era na Inglaterra. Eu peguei um voo para Amsterdã.
Eu cheguei em Amsterdã durante a tarde ali, eu aluguei uma bicicleta de estrada, uma bicicleta de alumínio, básica mesmo. E eu tinha então a quinta e a sexta livre ali, porque o sábado seria o dia da primeira etapa do Tour de France, né? Aí eu dormi de quarta para quinta, acordei quinta de manhãzinha, peguei a bicicleta que eu tinha pego o dia antes, e saí pedalando pela Holanda para conhecer. Eu falei, bom, minha meta é chegar até Antuérpia, que eu preciso cruzar uma fronteira, né? Aproveitar que eu estou aqui e Aham. cruzar uma fronteira. E aí tem a história engraçada, né? Que eu sempre conto pro pessoal. É que uma semana antes de eu ir, o cara que ia me alugar a bicicleta, eu já tinha fechado com ele de alugar a bicicleta e um GPS que eu ia colocar a rota que eu queria fazer para ir me orientando durante a viagem. E aí, uma semana antes, ele me mandou uma mensagem, falou, cara, eu fiz as contas erradas aqui e o GPS que eu achava que eu tinha disponível para você, eu não tenho. Se você falar para mim que é muito necessário e você não vai conseguir ficar sem, eu corro atrás aqui de algum parceiro que tem alguma coisa, mas se não, eu te devolvo o dinheiro e beleza. Aí eu fiz as contas, né? Eu estava apertado aquela viagem, eu tinha fechei para ficar em hostel, em quarto Uhum. compartilhado, tudo, tava assim, tudo contadinho, né, cara? Aham. Aí o aluguel, eu não lembro exatamente o valor, mas sei lá, vou chutar aqui 50, 60 euros, só para ter o Garmin, o GPS ali, né, com, Aham. com, com as orientações. Eu falei, eu dou uma fuçada nos mapas antes, vou seguindo as placas, tal, acho que eu consigo me virar, né? Aí eu falei pro cara, não, desencana, então deixa então, me devolve o dinheiro na hora que eu pegar a bike, aí você me dá o dinheiro. Eu falei, pô, 50 euros a mais para passar os 2 dias lá Tô vai rico. ajudar, né? Já garante pelo menos dois jantares aí. Eu vou pegar esse dinheiro de volta e me viro lá com... Cara, mas eu me perdi muito. Eu saí de Amsterdã, passei em Utrecht, esse trecho até que foi tranquilo, difícil, foi mais sair de Amsterdã. Quando você está na cidade é um caos, né, cara? Lá é tudo, É. tudo igual, né? Pra gente que não conhece. É tudo igualzinho. Você passa num lugar e fala, puta, acho que eu já passei. Fica meio igual o João Maria, assim, puta, acho que eu já passei aqui. Acho que eu já passei aqui também. Acho que eu tô dando volta no mesmo lugar. Aí consegui sair da cidade, aí peguei uma estradinha aqui beirando um rio, que eu sabia que esse rio chegava em Utrecht. Então, eu fui Uhum. beirando ele o tempo inteiro, ciclovia o tempo inteiro na beira do rio, tudo. Cheguei em Utrecht, onde seria a largada no sábado, né? Então a cidade já estava toda enfeitada, um monte de coisa de Tour de France, tudo. Aí fiz um H lá e continuei a viagem para chegar a Antuérpia. E aí esse trecho que eu fiz, saindo de Utrecht até chegar perto de Roterdã ali, ele era também o caminho da etapa de domingo. Uhum. Então ele já tinha alguns lugares que tinham umas setas desenhadas no chão, isso que eu acho que o pessoal da organização já tinha passado, né, fazendo uma marcação ali. Então eu fui conseguindo seguir essa seta. A hora que chegou em Roterdã, que eu tinha que virar à esquerda, olhando no mapa assim, né, e descer para Antuérpia, cara, eu comecei a me perder, porque Roterdã já é uma cidade maior também, né? Aham. Eu comecei a me perder, cara, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. Uma hora eu parei num posto de gasolina, consegui achar um sinal de Wi-Fi. Aí eu conectei o celular, fiquei olhando o mapa, falei, bom, eu tô no caminho, mas não tô onde eu achava que eu tava, mas vamos indo, vamos indo. Aí fui indo, fui indo. A sorte que lá, nessa época, o dia é muito longo, né? Uhum. Na Holanda vai escurecer, já é quase 10 horas da noite, assim. Então, eu lembro, eu mandei uma mensagem pro pessoal do hostel, assim, que tinha um horário de check-in lá. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou chegar tarde, me ajuda, me manda uma mensagem, que a hora que eu chegar aí eu vejo para fazer como é que faz o check-in. Aí o pessoal, quando eu cheguei lá na Antuérpia, eu abri de novo no Wi-Fi, É. abri, tinha as orientações lá para fazer o check-in no hostel, tudo. Devia ser umas 8h30, 9 horas da noite já. Um pedal, tipo, hoje em dia, se eu fosse fazer lá, muito plano, né? Aham. Se eu fosse fazer passeando, tudo, sei lá, umas 2, 3 horas da tarde no máximo, eu estaria lá. Acabei chegando umas 8 horas da noite. Aí entrei no hostel, eu tava com uma mochilinha, uma sacolinha dessas básicas, assim, que a gente ganha em kit de prova às vezes, com uma muda de roupa para eu passar a noite só. Aí tomei um banho, lavei a roupa da bike, deixei secando lá no quarto. O cara que estava dividindo o quarto comigo deve ter ficado puto, né? Esse cara É. chegou fazendo uma bagunça aqui, o treco molhado no quarto. Aí saí, jantei e tal, não sei o quê. No dia seguinte acordei, coloquei essa roupa, tava sequinha e tal, verão, né? E subi de novo de volta para Amsterdã. Aí eu, na noite, lá eu fiquei fuçando mais no mapa para pegar mais ponto de referência, tudo. Foi um pouquinho melhor, mas para sair da Antuérpia ali foi meio chato também. Até esses tempos, agora em 2019, eu voltei com uma turma e a gente fez um roteiro parecido.
E, tipo, eu lembro direitinho que eu saí dentro do Antuérpia em 20 minutos, eu estava numa cidadezinha que naquele dia eu demorei 1h30 para chegar na cidadezinha. Então, foi tudo parte do aprendizado aí, né? Então, essa foi a minha experiência em 2015 ali. Só que, assim, da mesma forma que eu me perdi, demorei para chegar a tudo, eu vi coisas, assim, que eu nunca imaginava que eu pedalaria em lugares daquele tipo na vida, assim, né? Uhum. E sempre na minha cabeça, quando eu passava nesses lugares, quando eu estava pedalando ali sozinho, tudo, eu falava, cara, preciso trazer a turma que a gente pedala junto lá. A gente se diverte pra caramba pedalando na nossa cidade lá, tem lugares bacanas, tudo. Mas, meu, imagina trazer o pessoal para pedalar nesses lugares aqui, vai todo mundo ficar louco. Isso sempre ficava na minha cabeça, né? E aí eu fiz essa rolê aí, quinta e sexta, assisti a etapa do Tour no sábado, que foi um contra-relógio, foi bem legal de assistir, porque você fica ali quase que o dia inteiro, né? Porque era individual o contra-relógio, então o atleta saindo o tempo inteiro. Eu fiquei um pouquinho vendo a largada, depois eu fui no meio do percurso, vi mais um pouco na chegada lá. Então, a contra-relógio é sempre uma etapa legal de assistir. Você Uhum. vai na concentração lá onde o pessoal está fazendo aquecimento, tava o Cavendish aquecendo, a turma toda lá, né? Todos os atletas, tudo, os busão das equipes, os carros passando com bicicleta em cima, tudo aquele auê de Tour de France, que para mim era a primeira vez, né? Uma baita vibe, assim, uma baita energia. E aí eu lembro direitinho, uma hora tinha um lugar que eu tava, que tinha um telão, que eu tava vendo umas partes da etapa no telão, uma parte do pessoal passando assim, e tinha umas torres daquela, assim, que era uma torre simbólica lá na cidade de Utrecht, né? E aí o helicóptero deu aquele panorama assim, Uhum. passou no telão assim, que é uma imagem bem clássica de coisa de Tour de France, né? Aquela igrejinha no meio, o É. percurso passando, não sei o que assim. E a hora que eu vi aquilo no telão e eu olhei e falei, cara, eu tô aqui, tipo, eu tô quase que eu tô naquela imagem assim. Uhum. Aquilo foi assim, foi bem emocionante mesmo assim. Eu fazia tempo, né, que eu acompanhava aquilo, eu tinha Aham. vontade de ver tudo aquilo assim de perto. E quando eu vi aquela imagem no telão, assim, caiu uma ficha, assim, falei, cara, acho que acho que valeu, né? Tá sendo bem legal essa experiência aqui, mesmo que foi tudo contadinho e tal, mas valeu e eu preciso trazer meus amigos para viver isso aqui, porque é muito legal mesmo. E aí, quando eu voltei da viagem, eu comecei a pilhar a turma toda, que eu falei, cara, a gente tem que ir, vocês têm que conhecer isso, os lugares são lindos, a vibe da etapa do tour ali, tudo. Eu falava, pô, imagina a gente assistir aquelas etapas de montanha, que a gente fica na beira lá e os caras passam, a turma toda gritando, deve ser incrível, deve ser legal, não sei o quê. Vamos para lá o ano que vem, vamos dar um jeito, não sei o quê, não sei o quê. E aí teve uma meia dúzia que topou, gostou da ideia, falou, ah, vamos, ué. Mas para onde a gente vai? Que dia a gente vai? Aonde vai ser a etapa? Qual que a gente vai assistir? Eu falei, deixa comigo que essa parte eu resolvo. E aí eu Uhum. fiquei na turma ali, eu fiquei responsável por criar tudo, né? Uhum. E aí tinha lugares nos Alpes ali, os lugares famosos, Alpe d'Huez, Galibier, Telegraph, Croix de Fer, essas montanhas todas que eu já conhecia os nomes, que eu morria de vontade de conhecer, pedalar, tudo. Aí a gente montou um roteiro para ir nesses lugares e depois a gente foi assistir a etapa que foi no Mont Ventoux em 2016, que é aquela etapa que ficou famosa quando o Froome bateu na moto, né? Ele e o Hitchcock bateram na moto, depois ele Uhum. saiu correndo, empurrando a Aham. bicicleta, pegou a bicicleta reserva, não funcionou, pegou a outra, não sei o quê. E são as imagens que sempre aparecem, todo clipe do Tour de France aparece aquelas imagens dele Aham. correndo ali com a camisa amarela, né? Então, em 2016 a gente pedalou por essas regiões dos Alpes todas ali, foi muito legal, conhecemos lugares e assim, a beleza desses lugares de montanha é algo assim surreal. Assim. Eu tinha essa vontade de ir, eu via na televisão, eu via que eram lugares bonitos, tudo, mas para mim o desejo maior era muito mais pela fama dos lugares. Né? Assim, eu estava indo pelos lugares do Tour de France. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu tive uma baita de uma surpresa de ver que, cara, os lugares, além de ser do Tour de France, são maravilhosos. Qualquer pessoa que vem aqui se encanta. E você vê que É. são lugares que vivem desse turismo de gente que fica lá andando de moto, andando de carro, não só de bicicleta, porque são lugares realmente maravilhosos. E a turma voltou encantada com tudo isso, né? Pô, o Fábio conhecia, sabia o nome dos lugares, sabia onde tinha que entrar à esquerda, à direita. Que aí também, como eu tinha a experiência de me perder pra caramba no ano anterior, esse ano, no 2016, quando eu levei a turma, eu já falei, não, eu vou ter que alugar os GPS, porque eu não tinha o Garmin na época, Aham. ainda não era tão comum os Garmin, esses cinco computadores ter o GPS disponível, né? Então a gente alugava lá com o pessoal que alugava a bicicleta para gente.
Eu já aluguei dois com o cara da bicicleta, coloquei todos os percursos certinho e ficava estudando os mapas aqui no Google View semanas antes de ir. Eu ficava olhando cada esquina, ficava vendo todas as vilas que ia passar. Sempre que passa em vilarejo, essas coisas são os Uhum. lugares que eu me perco. Então, Aham. deixa eu ver direitinho aonde vai passar, tudo. Então, estudei bastante para a gente ir. E o pessoal voltou muito encantado também, tanto com a beleza do lugar, tudo, quanto com a organização que eu fiz. A gente, nessa viagem, a gente precisou alugar a bicicleta em dois lugares diferentes. A gente ficou primeiro nos Alpes, depois a gente foi para o Mont Ventoux, e aí eu deixei tudo certinho, organizado. A gente chegou lá, estava tudo pronto, tudo. Então, Vocês o não pessoal levaram bike para o gostou Brasil? bastante. Não, não levamos. Ah, Nessas legal. primeiras idas, a gente sempre alugava. E, e aí o pessoal, do jeito que eu voltei em 2015, colocando pilha na turma aqui, essa turma toda que voltou em 2016, voltou encantado e colocando pilha na turma também Uhum. aqui. E aí, em 2017, a gente foi num grupo grande aqui, a gente estava em 20 pessoas. E aí que eu comecei a olhar já mais com cara assim, agora eu transformo isso de forma mais profissional, né? Uhum. Não é mais uma viagem entre amigos, e começo a me estruturar para poder dar conta de tudo isso, né? Então, 2017, a gente estava numa turma grande, mas o carro de apoio era amigo que dirigia, tal, não sei o quê, então a gente fica um pouco mais preso com essas coisas, não tem tanta flexibilidade, tudo. Eu comecei a perceber que eu preciso ou eu profissionalizo para ter as coisas, né, bem determinadas, bem Uhum. organizadas, tudo. Ou eu continuo com viagem entre amigos, mas aí é eu mais dois, três, a gente vai se virando tudo. E aí eu decidi que, não, vamos profissionalizar, vamos para cima, né? 2018 a gente fez uma viagem para assistir uma etapa do Tour de Suíça, depois a gente fez uma viagem de trem para chegar na Itália, que cruza todos os Alpes lá, que é o Bernina Express, uma viagem super bonita e conhecida. E aí ficamos pedalando na região de Borno ali, que tem o Stelvio, Mortirolo, Gávea. Fomos para a Áustria. Naquele ano o Mundial ia ser na Áustria, né, no final do ano. A gente pedalou pelo percurso do Mundial, que foi o Mundial que o Valverde ganhou. E aí, 2019, o Tour de France ia largar na Bélgica, Mas, que velho, era um rapidão. lugar que eu morri. Só um negócio. Oi? 2018, então já foi como Fábio na Estrada, já grupo Na aberto. verdade, o nome ele veio depois, assim, né? Uhum. Mas Ainda já era, era mas já profissional era, já. assim, já teve mais gente que eu não conhecia, que foi, porque indicação de amigos, tal, não sei o quê. Então já foi Já um começou a esquema te render mais. uma é, grana também ali, já era um trabalho, já não era mais só sim, uma sim, diversão de aí amigo. eu Tá? já ficava indo mais atrás de gente para ir tudo para poder ter uma margem melhor, porque né, eu monto toda a estrutura, tudo, eu preciso encher o grupo para poder ser viável ir, Uhum. para poder ficar longe daqui e cobrir meus custos do tempo que eu Uhum. fico fora, tudo. Então já começou a ter uma visão mais de negócio mesmo. Porque a Legal. gente fez essas regiões da Itália, eram os pedais bem duros, né? A região ali é só montanha, um pouco. Você sai um pouco, você começa a subir, você já está a 2.000 e pouco de altitude, então a altitude começa a pegar também. É, Uhum. é uma região que muitos atletas, durante o verão, quando eles não estão nas principais voltas ali, eles estão baseados ali, né? Uhum. Livino é um lugar muito conhecido, tem muito triatleta que treina, que fica baseado em Sim. Livino nessa época também. Quem estava sempre lá, eu sempre via de Instagram essas coisas, era o Kinley, né? Estava sempre pedalando lá, subindo o Stelvio, tudo. E Livino é um buraquinho assim na fronteira da Itália com a Suíça, rodeado de montanha para todos os lados, e já é numa certa altitude, então o pessoal faz training camp de altitude ali. Uhum. E tem um benefício fiscal também. Livino é uma zona meio que uma zona franca, assim, então hotel, Ah, essas coisas é um pouquinho mais barato. Eu acho que por isso também muitos atletas ficam lá. E a gente ficou nessa região em 2018. uhum. E aí, em 2019, o Tour ia largar na Holanda, na Bélgica. Ia ser as primeiras etapas ali na região de Flanders, Uhum. passar no Mur de Gerhardsberg, que é aquela subidinha que tem a igrejinha no topo, Uhum. paralelepípedos com a igrejinha assim, bem famosa nas clássicas, tudo ali. E era uma região assim que eu sonhava muito em conhecer por conta dessas provas clássicas, né? Eu gosto muito dessas provas clássicas, aquela dinâmica que eu falei de estratégia, tudo, uma prova clássica É. é isso, né? Estratégia pura, tudo. E, nossa, eu sonhava muito em conhecer aquilo ali. Quando o Tour anunciou essa largada lá, que eles anunciam sempre uns 2, 3 anos antes, eu falei, cara, eu tenho que fazer um grupo para a gente ir assistir essas etapas do Tour lá, né? E a gente conseguiu montar um grupinho em 2019, a gente assistiu essas primeiras etapas lá.
depois a gente foi pedalando até chegar na Holanda. A gente fez um pouco desse percurso que eu tinha feito lá em Aham. 2015. Foi uma viagem legal também, porque eu revivi esse momento aí, porque a gente ficou esses dias na Holanda, na Bélgica, conhecemos esses lugares das clássicas ali, a gente foi no Velódromo de Roubaix, que já é na França, mas é na fronteira com a Bélgica ali, né? Uhum. Pedalamos. Você chega lá em dia normal, você entra lá, pedala, faz, dá quantas voltas você quiser lá, brinca que você é o Van der Poel, faz o que você quiser lá. E pedalamos pelos paralelepípedos ali do Tour de Flandres, tudo. Visitamos uns lugares na região mais oeste da Bélgica ali, que são famosos pelos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Tem um memorial lá, que é o Memorial da Trégua do Natal de 1914, né? No final do primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Tem uma... Até alguns historiadores falam que é lenda, outros falam que aconteceu, mas eles fizeram as tropas aliadas dos alemães fizeram uma trégua no Natal de 1914 e jogaram uma partida de futebol. A lenda é essa, né? Então, os Caraca. historiadores falam assim, a trégua existiu, realmente existiu, deles se aproximarem, desejar Feliz Natal, tudo, mas a partida de futebol é lenda, não tem nenhuma Aprovação. foto, nada Ah. que prove que a partida existiu. Existe um monte de foto de partida de futebol na época, mas era fora das linhas de frente, era entre as tropas aliadas mesmo, e entre os alemães, entre eles mesmo, mas uma partida um contra o outro, não, alguns historiadores dizem que não aconteceu. Mas a UEFA, né, a FIFA, a UEFA lá, eles usam essa história para contar a história deles lá, tudo. Não tem um memorial lá que a gente visitou, tudo. E é uma região muito rica nesse sentido, né? Não só a história da bicicleta, mas histórias em geral. E a gente ficou ali explorando um pouco essa região e depois a gente foi pedalando até chegar em Amsterdã para terminar a nossa viagem em Amsterdã, né? E aí, Uhum. de Antuérpia para cima, eu fui passando pelos lugares que eu tinha passado em 2015 para reviver um pouco daqueles momentos. E aí, quando eu voltei em 2019, essa de 2019, eu já tinha empresa me ajudando a fazer logística de bagagem, eu tava, assim, já estava um passo bem à frente de todos os outros anos. Uhum. Essa questão desse turismo, essas coisas tudo, já estava agregando muito mais esse tipo de coisa, porque eu já estava agregando mais conhecimento mesmo, né, de me aprofundar Uhum. nesses detalhes, tudo. Então foi uma viagem muito bacana. O pessoal que voltou assim, muito encantado, não só com a parte da bicicleta, mas como esses acessórios em volta ali, né? E, e aí para 2020 eu já estava com dois grupos programados, só que aí veio a pandemia, né? Uhum. E aí deu uma ducha, um balde de água fria. Mas, por outro lado, assim, todos os momentos da pandemia, né, até que no começo a gente sempre ficava achando que ia durar 2, 3 meses, É. né? Vai durar 2, 3 meses. Então, eu nunca joguei a toalha, e eu falei, bom, já que vai ter essa pausa, se vai ter essa pausa mesmo aí, é o momento para eu me aprofundar mais em termos de estudo, de me estruturar melhor, de entender melhor de marketing, tudo. Então, eu olhei aquela história, né? Tentar tirar a oportunidade das crises, né? Eu falei, bom, Uhum. já que vai ter essa pausa, deixa eu me preparar bastante para quando voltar, eu voltar melhor preparado. Então, aproveitei a pandemia para estudar muito essas coisas, tudo. E foi quando surgiu o nome Fábio na Estrada. Eu falei, tem que dar um nome, não é mais dá Uhum. mais para falar, vou viajar com o Fábio, vou viajar com o Fábio. Eu falei, Uhum. mas eu quero manter o nome do Fábio porque acho que tem um valor também, né, dentro. Eu falei, vamos viajar com o Fábio. Aonde? Na estrada. Ah, o Fábio na estrada. E ficou esse nome. E, e aí, quando terminou essas coisas tudo da pandemia, a gente começou reviver o sonho de poder viajar tudo. Para 2022 eu já voltei com dois grupos, foram dois grupos muito bem estruturados. A gente fez um grupo que a gente foi ver o Tour de France nos Pirineus, foi a primeira vez, eu nunca tinha ido lá, mas assim, a viagem rodou super redondo por conta de toda essa preparação, tudo, né? Muito bem estruturado já. A viagem foi muito redonda, a gente viu aquela última etapa de montanha no Hautacam, que foi quando o Pogacar sobrou do Vingegaard na última subida lá, e o Wout van Aert fez aquela puxada, né? A gente Uhum. estava 1 quilômetro depois que ele terminou a puxada dele. Então, quando eles apareceram ali, já apareceu o Vingegaard apareceu sozinho, né? A galera ficou louca. Nossa, o camisa amarela tá sozinho, ele escapou, o Pogacar sobrou, não sei o quê. Depois passou o Pogacar sozinho, mas já arrebentado já.
E aí, de repente, apareceu o Wout van Aert, assim, tipo, o cara tinha passado o dia inteiro na fuga, o cara vai fazer terceiro na etapa, porque a gente estava a 1 quilômetro da chegada, né? A galera ficou louca, né? O cara de verde, né? Ele tava com camisa verde, que é o sprintista, tecnicamente falando, é o Ah, sprintista, e fazendo terceiro lugar numa das etapas de montanha mais duras do Tour, né? E a gente estava lá, a gente viu, isso foi muito bacana. E depois a gente fez um grupinho de volta lá, Holanda e Bélgica, que é um lugar que eu gosto bastante, que aí não tinha competição, não tinha nada para assistir, era um grupo bem misto, assim, então tinha dia que a gente pedalava, tinha dia que a gente ia fazer passeios, uhum. a gente pedalava 2 dias, depois ia fazer um outro passeio aleatório. Então, lá nesse sul da Holanda, na região que faz fronteira com a Bélgica e com a Alemanha, tem até um ponto que é a tríplice fronteira. A gente foi, né, um totemzinho no chão, você dá a volta nele, você passa nos 3 países. Está escrito assim: aqui é Holanda, aqui é Bélgica, aqui é Alemanha. É o jeito mais barato de ver 3 países. Você dá a voltinha no totem lá. E ali tem muita coisa também, aí já não é a história da Primeira Guerra Mundial, é da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial praticamente acabou naquela região, né? Foi Hum. quando o Hitler tentou a última ofensiva dele, foi nas Ardenas ali, que é o território onde acontece a Liège-Bastogne-Liège, e tem muita coisa dessa história. E do começo também da Segunda Guerra Mundial, porque depois que ele tinha invadido a Polônia, tinha feito as peripécias lá para o leste da Europa, quando ele decidiu vir para o oeste, ele entrou no oeste para chegar em Paris pela Bélgica, né? Que a França ela tinha a tal da linha Maginot lá, que era as fronteiras com a Alemanha muito fortificadas, mas tinha um gapzinho pela Bélgica ali. Então, ele usou a Bélgica como caminho para chegar na França. E aí tem um forte nesse lugar que a gente visitou lá, que é um forte que foi construído entre as guerras, na Bélgica, que é num entroncamento de canais e rios lá, que é um lugar bem estratégico, assim. E eles construíram um forte lá que, teoricamente, era imbatível, assim. Aí você faz a visita lá, eles te mostram tudo do porquê, teoricamente, ele era imbatível. Uhum. Todo o sistema de negócio para tirar o gás, se tiver ataque de gás e não sei o que, e foge para cá se atacar aqui, foge para lá se atacar lá. Todo um negócio assim, que, cara, 1930 e poucos, os caras estavam construindo um negócio desse, é surreal, assim. Ah. E só que os alemães, as tropas nazistas, tomaram aquilo lá numa manhã, porque eles descobriram que a parte de cima não era minada, não tinha, e era um campão bem aberto, assim. E eles descobriram isso com espionagem, eles passaram com um avião espião lá em cima, e tinha os soldados jogando futebol lá em cima. Eles tiraram fotos dos caras jogando futebol. Eles falaram, o molecada tá jogando futebol lá, não é a parte de cima não é protegida com minas. E aí eles desceram, foi a primeira vez que usaram planadores em ataques de guerra, assim. Então, eles chegaram com uma tropa de planador, pousaram lá, cada planador, acho que tinha 6 ou 10 pessoas, não lembro agora, e os caras desciam já atacando tudo e em meia hora eles praticamente resolveram o que eles tinham que resolver. E era totalmente estratégico eles tomar aquele forte para eles conseguirem fazer essa passagem. Uhum. Então, enfim, são as coisas que a gente vai conhecendo, explorando e durante as viagens também, não só a bicicleta, né? Você sempre gostou muito de história, cara? Ou isso aí foi inerente à bicicleta também? Foi surgindo um pouco por causa dessas coisas da bicicleta, que você vai olhando as provas, e eu via essas coisas no meio do caminho, eu estava pedalando lá, via esses negócios, eu chegava, terminava um pedal, eu falava, meu, o que será que é aquele negócio, né? Eu ia pesquisar, e você vai puxando, você puxa a ponta do novelo ali, começa a vir todas essas coisas, né? E aí a gente vai estudando cada vez mais aí por curiosidade mesmo, assim. Cara, uma coisa, uma dúvida que me surgiu agora de você falando, né, de aumentar o time, né, a parte profissional. Como é que é, como é que é o Fábio planejando uma viagem dessa? Quantos profissionais são envolvidos? Como é que essa questão de ter o time lá, o apoio, como é que uma viagem, sei lá, você pode escolher qual você quiser falar assim, mas como é que funciona? Que a galera às vezes, não, é só o Fábio lá pedalar, vamos pedalar com o Fábio, não. Como é que funciona essa logística toda aí? Geralmente, assim, a viagem, a base, eu e a Tamires, né, a doutora Tamires Vieira, médica do esporte e guia turística nas horas vagas. Ela me ajuda muito durante as viagens, sempre, pelo menos, nós dois, como estrutura, então, um pedalando com o grupo, o outro no carro. Então, depende do tipo de lugar que a gente vai. Nessa viagem agora, a gente vai fazer uma viagem para a região das Clássicas ali, que passa nos paralelepípedos, tudo,
que é mais o meu tipo de pedal. Então eu vou pedalando, ela no carro. E quando a gente vai para as montanhas, tudo, eu gosto também de pedalar nas montanhas, mas aí eu abro mão de pedalar para ela pedalar e eu fico mais no carro. Essa é a base. Mas a partir do momento que o grupo chega em certos números, eu vou agregando mais pessoas. Então, o ano passado a gente já estava com 2 carros de apoio. Tem um amigo meu aqui que foi na primeira viagem, inclusive, o Johnny, de Juiz de Fora, e ele já está parceiro nosso nessas idas aí. Esse ano ele vai, tanto agora nas viagens de Flanders, ele vai com a gente, quanto nas viagens do meio do ano também, para o Tour de France. Então, ano passado, nas viagens que a gente fez lá, tanto no Tour de France quanto na viagem que a gente fez no sul da Alemanha e Áustria, ali, na Bavária e Áustria, a gente estava sempre com 2 carros de apoio. Estava eu num carro, o Johnny em outro carro e a Tamires sempre pedalando com o grupo. E aí a dinâmica do pedal vai variar um pouco de lugar para lugar, do tipo da galera que está no grupo, né? Então, geralmente os grupos nas viagens do Tour de France é uma galera mais do esporte, que gosta do desafio, gosta de subir montanha. Em alguns lugares, o pessoal quer pedalar mais forte, outros dias vai pedalar mais tranquilo, tudo. Então, ela vai cuidando dessa dinâmica, ela pedala bem, a Tamires, então, na medida do possível, ela consegue estar sempre junto com o pessoal ali. Sempre tem um ou outro que vai, lógico, chega na frente, tudo. Mas a gente tem toda a estrutura, né? Então, tá um carro no topo da montanha já esperando a galera chegar, com apoio, lanche, as coisas, tudo. E eu, nesse caso, né, eu estava sempre por último, esperando todo mundo passar para chegar. Então, eu chegava sempre com o último ciclista de carro e a Tamira estava no meio ali. Então, se tinha uma bifurcação no meio da estrada que era mais determinante, assim, não é todo mundo que sabe usar o GPS, tudo. Então, a gente está sempre cuidando disso para que ninguém se perca no caminho, tudo. Nesses lugares de montanha, geralmente nas estradas, nos vales, assim, antes de chegar na montanha, a gente mantém o grupo sempre bem compacto, tudo, então a gente não força o pedal, nada, para deixar para fazer força na montanha mesmo, aí cada um vai no seu ritmo. E quando a gente vai para lugares tipo esse de Flanders, né, Paris-Roubaix, Flanders, a própria Holanda, tudo que são lugares muito planos, a dinâmica de manter o grupo junto é bem mais tranquila, né? Então, exige menos nesse sentido. A gente determina, só que lá tem uma coisa que dificulta, é que tem vários lugares que a gente pedala que o carro não passa. Na Holanda é bizarro, assim, você anda 10 quilômetros no meio de um parque, uma ciclovia que cabe, sei lá, vou chutar aqui, ciclovia padrão é essa da Marginal de São Paulo, que é uma ciclovia larga, grande, né? Só que tipo, tem pelo país inteiro, em N lugares, assim, e o carro não pode passar. Então, eles ficam pedalando. Então, eu marco pontos que eu vou ficar parado com o carro para fazer o apoio, tudo, às vezes num restaurante, num café, alguma coisa assim, e a gente vai se encontrando ao longo do caminho. E à medida assim, que os grupos vão crescendo, eu sempre tenho, né, opções. Então, agora em Flanders está indo eu, a Tamires, o Johnny, e tem mais um amigo nosso aqui da região também que vai estar junto com a gente. Para junho e julho, eu tenho 2 grupos que a gente vai assistir as etapas do Tour de France. Um primeiro grupo que vai pegar as primeiras etapas ali, vai pegar a primeira etapa de montanha no Galibier. Ficou um grupo um pouco menor. Então vai estar eu, a Tamires, o Johnny, mais um amigo do Johnny que vai junto com a gente a primeira vez. Ele vai vamos dizer, de estagiário. Vai É dar o uma gregário, é o força. gregário. É o gregário. E, e aí, no segundo grupo, tem mais 2 pessoas que são brasileiros que fazem esse tipo de trabalho lá, que eu já tenho contato e que vão me ajudar também. Então, no segundo grupo, a gente vai estar em 6 pessoas de staff. A gente vai ter 3 carros de apoio cuidando no pedal. Vai ter um carro que vai ficar só com esposas que não pedalam e estão indo passear. Tem 4 esposas, 5 esposas, tem um casal que vai levar o filho, até o filho de 12, 13 anos, se eu não me engano. E vai ter uma van só que vai ficar só com esse pessoal. Então, enquanto a gente estiver pedalando, no primeiro dia, por exemplo, a gente vai estar na região do Alpe d'Huez, eles vão passar o dia passeando em Grenoble, que é uma cidade maior ali perto, que tem atrações turísticas, tudo. Então, eles vão fazer esse tipo de coisa. E durante o pedal vai estar sempre eu e a Tamires pedalando com o pessoal, e mais os 3 carros fazendo todo o apoio ali, os resgates quando precisa no meio da montanha, tudo. Então, a gente se estrutura de acordo com o porte, o tamanho que o grupo vai tomando, né? Lógico, também tem um limite também. Esse de julho aí, a gente está falando de 20 e poucos ciclistas, 22 ou 24 ciclistas, mais essas esposas, tudo. Então, está falando de quase um staff para 4, 5 pessoas aí. Então,
Legal. Não, e vai legal de, dimensionando de dessa incluir maneira. a família também nessa história, né? Porque Sim, sim, com certeza. vai, tem opção para todo mundo. E tudo bem, acho que montanha não é muito o caso, mas na Europa tem muita bike elétrica também, né? A parte de bike elétrica lá está muito bem difundida, né? Dá para Sim, fazer os não, pedais mais planos, né? não, na montanha, sim. Esse ano, agora, 2023, o nosso grupo, é, acho que um terço, um pouco mais de um terço do grupo estava com bike elétrica. Na montanha, nossa, na montanha ajuda pra caramba, porque era gente que se não tivesse com a bike elétrica ia ficar muito para trás, a Uhum, pessoa ia se sentir incomodada, né? Ela se sente incomodada, tudo, então ela opta pela bike elétrica, então nos trechos planos anda sempre junto ali e tal. Quando chega na montanha, as pessoas acompanham os mais fortes, uhum, faz o esforço, porque querendo, você tem que fazer esforço para pedalar na bike elétrica, ela adiciona a potência, né? uhum, Então, o esforço que você faria para andar 6 por hora, você anda 10. Então, pô, é uhum, um baita de uma ajuda. Mas uhum. você está fazendo o mesmo esforço que você estaria fazendo se não tivesse com a bike elétrica. E deixa bem mais democrático, né? Bem mais integrado a turma toda ali. Então, chegava praticamente todo mundo junto lá em cima, tudo. Então, é uma opção que lá é muito comum. Você anda na montanha lá, você vê muito. Tanto o pessoal de mountain bike, eles sobem aquelas montanhas todas de mountain bike, depois faz o downhill, né, nas Uhum, bikes com uma pegada mais enduro, quase bike uhum. de downhill mesmo assim, mas tudo elétrica. E na estrada também, muita gente. Casal, você pega às vezes o marido muito forte, a esposa quer ir junto, vai a esposa com a e-bike, tudo, a Uhum. assistida, né? Ajuda muito. Quando eu falo da montanha, eu não tinha me ligado nisso, mas é que às vezes eu digo assim, a pessoa não, não pedala, pedala pouco. Assim, pedalar pouco na montanha não adianta. Você não vai conseguir nem com bike elétrica, nem, né? É, Tem que estar é, treinada, né? é. Como você até falou antes. Tem que estar com uma rodagem. Eu sempre falo, É. pessoal, não se preocupar muito com limiares, esses detalhes que a gente acaba Hum. se focando quando a gente está nessa questão de treinamento, de prova, essas coisas tudo. Não se preocupa com isso, se preocupa em rodagem, porque a gente fica o dia inteiro em cima da bicicleta lá. Então você tem que estar calejado mesmo para passar o dia se divertindo e não ficar sofrendo, né? Mas é mais a rodagem mesmo do que Hum. estar no auge da forma física, tudo. Você tem que estar com uma boa bagagem acumulada ali. E, cara, que ano que o negócio, beleza, começou a profissionalizar ali, depois da pandemia e tudo, né? Que ano você falou, beleza, dá pra viver com isso, assim, isso pode ser meu ganha-pão e tudo. Qual foi esse momento de virada? Foi voltando das viagens de 2022, logo depois da Uhum, pandemia, eu ganhei bastante confiança. Assim, eu falei, não, acho que fazendo um bom trabalho, em 2022 já tinha bastante gente que eu vendia, assim, vamos dizer, do nada, tipo, com propaganda na internet e tal, não sei o quê. Eu comecei a conseguir conquistar o público e tudo. E aí eu comecei a ganhar bastante confiança, assim. Aí para 2023, no mês, foi um pouquinho antes de eu ir nas viagens de 2023, eu falei, não, quando eu voltar, vou, todo o resto vai ficar de fora, eu vou concentrar nisso mesmo. E foi do final do meio do ano passado para cá, é 100% o meu foco, assim, e graças a Deus, aos pouquinhos a gente está conseguindo construir isso aí cada vez mais sustentável, assim. a gente Tem, estava. é empreender, né? Tem É, as dorzinhas de barriga, o frio na barriga, o mês que não vai tão bem, você fala, nossa senhora, será que vai dar? Será que não vai? Eu acho que isso todo brasileiro de sucesso já passou e vai passar por isso muitas vezes, né? Então vamos tentar ser mais um desses brasileiros de sucesso. eu até dividi, a gente tem o grupo dos assinantes do Mundo Tri. Eu falei, ó, Fabião tal, tá empreendendo. Eu falei, aí botei entre parênteses, falei, não confie em empreendedores, é todo mundo maluco, todo mundo doido. E tem que ser, se a gente for pro racional, ferrou. Se você botar no É, racional, você fala, não vou fazer isso, não faz sentido, não. é, exatamente. E, cara, quando a gente começou no final do ano, a gente começou no final de 2023, né? Quando a gente estava conversando, para quem eu expliquei na introdução, mas o Fábio foi nosso parceiro ali, patrocinador no camp também, estava com a gente nos pedais e tudo. E você falou, não, Gabriel, não tô preocupado mais com 2024, 2024 já vendi quase tudo. Vendi tudo praticamente, já estou vendendo 2025. É bom também planejar assim, né? Ter um ano mais planejado, mas como é que tá seu 2024? São quantas viagens? Como é que você montou esse calendário e já pensando em 2025 também? 2024 a gente tem duas idas, e cada uma dessas idas são dois grupos. Então a gente está indo agora, dia 20 de março,
Na verdade, eu vou dia 20 de março, o pessoal chega lá no dia 28 de março para as viagens das clássicas, o título da viagem é As Clássicas de Paralelepípedos, né? Uhum. Então, são 2 finais de semana seguidos, que num domingo tem o Tour de Flanders, que é a maior prova de ciclismo que acontece na Bélgica, em termos de popularidade e paixão daquele povo maluco por Uhum. bicicleta lá. E no domingo seguinte é a Paris-Roubaix, que é a clássica de paralelepípedo mais famosa, mais Uhum. conhecida, é a rainha das clássicas, né? E aí, assim, até quando eu falo do Tour de Flanders dessa maneira, tem gente que fala, pô, mas tem a Liège-Bastogne-Liège, que é mais antiga, tudo. A Liège-Bastogne-Liège é mais antiga, tudo. Mas em termos da fissura do belga ali, o Tour de Flanders é disparado o mais maluco, assim, aquela coisa do vai Corinthians, a galera doida mesmo ali, é o Tour de Flanders, né? Então, é uma viagem que a gente vai circular em torno dessas provas. Então, tanto o Tour de Flanders num domingo quanto a Paris-Roubaix no outro. No sábado, antes delas, tem os eventos para amadores, que não é uma Uhum. prova, é um evento para o amador poder passar pelo percurso com ele preparado para a prova, passar pelos lugares mais famosos, tudo ali. Você tem que fazer inscrição, plaquinha, número, tal, não sei o quê, mas não tem aquela coisa de largada, chip de cronometragem, nada disso. É um evento mais low profile, vamos dizer assim. E tem várias distâncias, você escolhe, você não precisa fazer, obviamente, igual a mesma, nem tem a mesma distância dos profissionais, não tem, mas tem umas distâncias bem longas e bem pesadas, assim. E a gente vai participar desses eventos, né, nos sábados antes das provas profissionais. No dia das provas profissionais, a gente vai só assistir as provas, né? Eu separei umas áreas especiais para a gente ir. A gente vai ficar num hotel na beira de uma estrada lá no Tour de Flanders. O Tour de Flanders ele dá voltas num percurso ali, é meio maluco. Se você tentar olhar, eu demorei alguns anos para entender a lógica do negócio ali. Mas tem esse lugar que é uma subida que chama Eau de Quaremont, que a prova masculina passa 3 vezes e a feminina passa uma vez. Então a gente vai ficar nesse lugar, num hotel, que tem uma área VIP, que eles preparam ali tudo, para assistir essas 4 passagens aí, as 3 masculinas e a passagem da prova feminina. E nessa área tem os telões para a gente acompanhar o desfecho final da prova, tudo. A Paris-Roubaix é uma prova mais esticada, né? Ela é uma linha assim, que sai da região de Paris ali e chega em Roubaix. A gente vai assistir a chegada no velódromo de Roubaix mesmo. Também é o mesmo esquema, a gente tem a área nossa especial lá. A gente vai estar lá esperando a chegada no velódromo e aí fica a incógnita de sempre. Vai chegar alguém escapado, vai chegar um grupinho que vai disputar o sprint, tudo. Mas, assim, é sempre a emoção de ver um final da Paris-Roubaix nesse velódromo, que é uma imagem assim, sempre incrível também. Sempre, o ano passado, o Van der Poel chegou sozinho e nem por isso deixou de ser emocionante. Eu não estava lá, mas só de ver pela televisão já é emocionante. Imagino que estando lá, ainda mais, né? Então a gente tem essa primeira viagem do Tour de Flandres e Paris-Roubaix, e na sequência tem um grupo que foge um pouco dessa coisa das provas, do ciclismo, do esporte, tudo, mas não deixa de ser um desafio, que é o Caminho de Santiago. A gente vai fazer a rota mais longa lá, tradicionalmente mais longa, que é o Caminho Francês, que eles chamam. Eles chamam de Caminho Francês porque ele começa na França, mas no primeiro dia você já entra na Espanha e você vai pelo norte da Espanha ali, não pelo norte do mar lá, mas pelo norte no interior ali. Você vai até chegar em Santiago lá. São um total de 900 quilômetros. A gente vai fazer o total da viagem são 14 noites. A gente vai fazer 3 dias pedalando, um dia sem pedal. Mais 3 dias pedalando, outro dia sem pedal, mais 3 dias pedalando, a gente chega em Santiago. Então, nesses dias sem pedal, a gente vai ficar em cidades um pouco maiores, que tem mais coisa turística, tudo para aproveitar. A gente vai ficar em Burgos, numa dessas paradas, a outra eu não lembro a cidade agora, mas tentar, né, um roteiro vai ser desafiador, porque vai ser cerca ali tem dia um pouquinho mais longo, dia um pouquinho mais curto, mas na média 100 quilômetros por dia. No começo tem um pouco mais de altimetria, no final tem um pouquinho também, mas no meio é mais tranquilo, tudo. Então, assim, é um desafio, né, o acumulado todo ali, tudo, mas é uma coisa mais de passeio, tudo também. Então, a primeira ida agora, março e abril, são esses 2 roteiros. Aí em junho a gente volta para os roteiros Tour de France. E aí as 2 viagens são focadas no Tour de France. A primeira a gente começa na região de Provence, ali onde tem o Mont Ventoux. A gente vai começar pelo Mont Ventoux e dali a gente vai pedalando para os Alpes, que é onde a gente encontra o Tour de France. O Tour esse ano ele larga na Itália
e ele vem do extremo leste da Itália, e cruza toda a Toscana ali tudo, até a terceira etapa chega em Turim, se eu não me engano, e aí a etapa que a gente vai assistir, ela larga na Itália ainda, entra nos Alpes e termina no Galibier. Ela passa pelo Galibier e termina na vila logo abaixo do Galibier. Não é uma chegada ao alto, mas a gente vai assistir a parte na montanha, na subida, na última montanha do dia ali, no Galibier. E a expectativa é grande, porque o start list desse ano do Tour está pesado, e eu acho que os caras não vão querer esperar muito para decidir as coisas, não. Eles não vão decidir naquele dia ali, É. mas vai ser a primeira montanha longa do Tour de France. Eu acho que vão querer mostrar quem está bem e quem não está, né? Então, eu estou com bastante expectativa para essa etapa aí. Aí depois a gente tem um grupo mais para o final do Tour de France, que a gente começa nos Alpes e termina em Nice. O Tour esse ano também, uma exceção, ele vai terminar em Nice, não em Paris, por conta das Olimpíadas. Ele termina num domingo em Nice e na quinta-feira já começa as Olimpíadas. Então eles mudaram a tradicional chegada à Champs-Élysées lá. A última etapa vai ser ali na região de Nice. Então no sábado tem uma etapa que larga em Nice e termina no meio das montanhas, porque Nice é a Costa Azul dos Alpes, né? Alpes da Costa Azul. O pessoal que fez o Mundial lá viu que tem bastante montanha. E no domingo é uma etapa de contrarrelógio que larga em Mônaco e termina em Nice. A gente vai, Porra, que essas massa. últimas duas etapas a gente vai assistir de perto lá. Porra, que massa. Aquela região é legal demais. Aquela região de Ali Nice. é, É ali é muito bonito. massa. Pô, eu não sabia, não tinha me ligado nessa, não era em É, Paris. esse Coitado ano mudaram. dos sprintistas, né? Ficaram sem o sprint na Champs-Élysées lá, o campeonato mundial dos sprintistas, o É. pessoal fala. E aí acaba, encerra a temporada, ou pega alguma coisa de volta à Isso, Espanha aí, né? é. Na verdade, sim, até né, no intervalo dessas duas viagens, tem o Letap do Tour, que vai ser essa etapa 20 do Tour. O percurso do Letap vai ser essa etapa 20 do Tour de France. Uhum. E a gente tem algumas pessoas que vão fazer a primeira viagem e também vão fazer o Letap. Então, a gente está com essa estrutura para fazer um grupo do Letap ali, mas é um grupo bem reduzido, tudo. Essa é a única possibilidade que eu tenho de ter mais pessoas para esses dias do Letap. Uhum. Então, quem tiver com vontade de fazer o Letap ali, pode entrar em contato. A gente vai estar por lá, a gente organiza, a gente ajuda a organizar. O Letap vai ser de que... É naquela mesma cidade lá de Poa? Não, qual vai ser o Não, ele trajeto? vai largar em Nice e Ah, vai terminar numa montanha, é um nome complicado lá, Cololi, que é a etapa 20 do Tour de France. Se eu não me engano, são eu não lembro a distância agora, mas eu lembro que dá quase 5 mil de altimetria, 4 mil e pouco de altimetria. Eu não sei se 110 ou 120 quilômetros, alguma coisa assim. aí. É uma etapa pesada. Ah, deixa eu balar. Então, quem quiser aí se meter na roubada, não, brincadeira, aquela região é linda demais e viajar na Europa é É, foda, né? Tem muita coisa legal ali para conhecer pedalando, então é pedalando a gente espetacular. enxerga coisas que a gente não imaginava que existiam. Assim. E 2025, você já está planejando, já está. Sim, Planejamento é o teu negócio, né? Basicamente, o pedal é sim, consequência, né? É o planejamento, né? exatamente. Então, assim, acaba sendo um diferencial que a gente já tem por hábito oferecer, que é esse planejamento de longo prazo, né? Então, a maioria das pessoas, esse grupo, né, da última semana do Tour de France, ele está fechado desde maio do ano passado. Ele já está totalmente vendido desde maio do ano passado. Então, a gente tem um valor de pacote bem competitivo em relação ao mercado. Eu sempre friso muito bem para as pessoas não é barato, porque viajar para a Europa nunca vai ser barato, mas é um valor muito competitivo em relação à maioria das agências que trabalham com esse tipo de turismo, Uhum. porque ele tem algumas diferenças mesmo assim. Então, ele não é um turismo focado no gourmet, naquela coisa do super restaurante, da experiência gastronômica, nada. A gente se alimenta bem, obviamente, a gente vai em bons restaurantes, porque lá a maioria das coisas são muito boas, eles são realmente muito caprichosos com essa questão de alimentação, tudo. Então, a média lá é muito alta nesse sentido, mas não é o foco. Então, assim, não é, aqui nesse lugar a gente vai no restaurante do chefe tal, ou do Estrela Michelin, não sei o que, não tem esse tipo de coisa, mas, obviamente, a gente sempre chega nas vilas, vai em restaurantes bacanas, tudo, mas acontece, mas não é o foco, né, da organização. A organização está sempre mais focada nessa questão dos lugares que a gente vai pedalar, de ter essa história, ter a tradição, tudo. Então, por isso eu consigo fazer um valor mais competitivo em relação ao mercado.
E essa questão de poder planejar com bastante antecedência ajuda também no pagamento. A gente consegue fazer parcelas, né? O pessoal começa a pagar, já fecha. Eu já fechei para o Tour de France do ano que vem, já tem 2 pessoas fechadas, os caras vão pagar em 16 vezes a viagem. Você vai pagando até chegar lá a viagem. Então, ajuda bastante também, né? Uhum. E então, esse é um diferencial. Então, para 2025, a gente já tem, a gente basicamente vai repetir esses roteiros que a gente tem esse ano, com algumas diferenças, porque o tour muda todo ano, né? Então, a viagem mais tradicional nossa, sempre que ela começou ali, né? É a última semana do tour, para pegar as etapas de montanha, tudo. Então, esse pacote já tem as datas, tudo, só não tem o lugar exato que ele vai acontecer, porque o tour todo ano muda, né? Então, Uhum. tem ano que termina nos Alpes, tem ano que termina nos Pirineus, eles vão anunciando isso mais para o final do ano. Mas o pacote basicamente é a mesma coisa, eu sei como é que funciona bem tudo isso, a questão de hotel, tudo. Então eu já monto o pacote e dou uma condição especial para quem compra, vamos dizer, no escuro, né? Que não sabe se vai ser nos Alpes ou nos Pirineus. Mas o estilo da viagem, o padrão da viagem já tem a marca e a cara dele. O outro pacote do Tour de France que a gente tem para o ano que vem é para ver as etapas iniciais, que o Tour vai começar em Lille o ano que vem, que é do lado de Roubaix. Lille e Roubaix, você sai de uma cidade para outra, você nem percebe. Assim. Então é aquela região no norte da França ali. E é um pacote é uma viagem que a gente vai começar em Amsterdã e vai vindo, viajando até chegar em Lille. Então a gente vai cruzar a Holanda, vai cruzar a Bélgica, passar por esses lugares famosos das clássicas, tudo ali, vai passar um pouco mais, né, ver um pouco mais por cima, não tão a fundo como a gente vê na viagem das clássicas. E a gente chega em Lille nos dias que vão estar começando a apresentação das equipes, as primeiras etapas, tudo ali, que são 3 etapas, tudo. Então a gente vai acompanhar todo esse momento inicial do Tour de France. Aliás, faz tempo que o Tour de France não começa na França, né? Por conta das confusão da pandemia, tudo, eles tinham várias negociações já fechadas que tiveram que adiar. Então teve o ano que começou na Dinamarca, depois esse ano agora começou na Espanha, né? 2023 começou na Espanha, agora 2024 vai começar na Itália, então já faz tempo que o Tour não começa na França. Então, para o ano que vem, eles confirmaram a Grand Depart lá em Lille. Então, a gente tem essas 2 viagens já programadas, a super tradicional no fim do tour lá e essa da largada que vai ser diferente, um clima mais de passeio, os pedais mais tranquilos, tudo que são regiões bem planas, né? Mas lindo, e lugares que eu já fui algumas vezes, tudo. Então, tem vários pontos turísticos que eu já vou colocar no percurso ali, lugares muito bacanas. E as viagens de março ali, a gente vai repetir o Tour de Flandres e Paris-Roubaix, que eu tenho certeza que vai ser muito sucesso esse ano, porque é uma região que eu sou apaixonado, assim, então tem muita surpresa preparada. Eu ainda não posso dar spoiler, mas para o pessoal que vai na viagem, eles vão se surpreender com algumas coisas que eu vou fazer lá de surpresa. É, e na sequência a gente vai fazer a viagem das clássicas das Ardenas, que é a que vem na sequência das clássicas de paralelepípedo, né? Então a Paris-Roubaix ela encerra a temporada das clássicas de paralelepípedo e na sequência vem as clássicas das Ardenas, que é a Amstel Gold Race, que é na Holanda, a Flash Wallonne, que é no meio da semana, e a Liège-Bastogne-Liège. Então a gente vai fazer uma viagem nessa região ali, já é uma região um pouquinho mais ondulada, não é montanha, mas tem as subidas e tal. A gente vai explorar um pouquinho essa região e ver, assistir essas provas, participar do evento amador da Liège-Bastogne-Liège, que tem no sábado antes da prova também, tudo. E depois dessa, o Caminho de Santiago também, que a gente vai repetir o ano que vem. Então tem as clássicas de paralelepípedo, as clássicas das Ardenas, o Caminho de Santiago na primeira ida, até o meio de maio ali, e depois a segunda ida, que é de junho até o final de julho, tem o começo do Tour de France, o final do Tour de France, e aí o Letap eu faço a depender de como eles confirmam, porque cada ano eles colocam numa data, num final de semana do Tour, num lugar, tudo, aí isso eu só confirmo depois que eles anunciam mesmo se eu vou fazer o grupo pro Letap ou não. Aí o que tem de programação já pronto para 2025 e disponível para quem tiver interessado são esses cinco roteiros aí. Pô, não, eu morei 3 anos, 2 anos e meio em Milão. Eu pedalei em Firenze com um amigo meu, Ricardo Lino, e fiz um Gran Fondo lá. E tá muito legal a cultura toda de É bike ali muito na forte. região, a feirinha. Eu lembro que a feirinha tinha um stand vintage, assim, só de. Não é vintage, era de antigo mesmo, assim, de coisa, Aham. só de bike
clássica, tendo aqueles selinhos, aquela puta, era lindo demais, assim, de ver. E a prova é muito raiz, assim, né? As provas são muito raízes, tipo, não tem muitas não tem nem percurso fechado. Eu perdi a tangente numa lá, eu quase me ferrei, porque o percurso era aberto, eu não sabia, estava acostumado com um negócio mais fechado, assim, no lá, tipo, que a galera pedala e já tem a cultura, assim. Eu lembro que eu subia bem, mas descia muito mal, porque é muito técnico. Eu já desço mal normalmente, mas é muito técnico. A galera me passando a milhão e tá, então eu falei, caraca, cara, galera, e muita gente me passando assim. E de tudo quanto é peso, idade, sexo, todo mundo. Eu falei, caraca, bicho. E eu garrando no freio assim, a galera molhada, a galera descendo a milhão. Falei, cara, esses europeus são doidos, velho. Os caras não têm amor à vida, não têm amor à família. Mas era um clima muito legal. E eu lembro assim, para abastecer. Lá na Itália é o Restoro, né? Você vai, você desce da bike, enche tua garrafinha, aí tinha Exatamente. torta, tinha um monte de coisa para comer, você sai pegando as coisas, não tem gente te dando garrafinha, não. Você para, Ah, encosta, é. faz o teu e vai, mas era uma vibe muito massa dessas provas, assim. Esses eventos amadores que a gente faz é tudo assim. Na verdade, eles te tiram do percurso, né? Você chega no ponto de abastecimento, eles põem uma grade no meio da estrada mesmo. Você é obrigado a entrar, você é obrigado a descer da bicicleta. Aí você passa por todo. Pode passar reto se quiser e não pegar nada, mas você é obrigado a passar por tudo. Mas é uma vibe. Você chega lá, tem bandinha tocando, não sei o que, É, tudo. Você para, você curte. Tem gel do patrocinador à vontade, tem as comidas, tem bebidas, tudo. Então. É, é uma vibe muito mais festiva, né? E menos uhum, competitiva, assim. É para aproveitar mesmo o ambiente ali. E lógico, tem a competição ali, né? Tem alguns trechos. Às vezes junta uma turminha que faz força, não sei o que. é, É tipo, quase como um longão de fim de semana, assim. Tem a hora que faz a bagunça ali, tem a hora que faz força, não sei o quê, mas é esse espírito mesmo, assim, para aproveitar mesmo, né? E tipo de bicicleta é incrível, né? Você né? falou da feirinha assim tudo, mas mesmo no evento ali, você vê todos, você vê o cara pedalando com a bicicleta high-tech, tudo, mas você vê a galera se divertindo com as bicicletinhas de alumínio antiga, grupo de 9 velocidades ali, não sei o quê. É uma vibe muito, muito gostosa mesmo. Cara, eu lembro que a coisa que mais me surpreendeu, eu tô lá esperando a largada e parou um cara do meu lado, o cara puxou um cigarro, cara. Europeu fuma muito, né? O cara Fuma. fumando um cigarro antes da largada da prova. Aí ele apagou o cigarro, começou e eu nem vi mais o cara acho que pedalou pra caralho lá, assim, pedalou bem pra caramba. Aí o cara puxou um cigarro, falou, não, a galera realmente na Europa é diferente, a vibe é bem É, diferente, assim. é que Mas eu acho assim, foi, é um negócio tão do dia a dia deles, né? Assim, é tão intrínseco na cultura, é tão dentro da cultura que não tem essa preparação toda que a gente ainda tem, né? A gente fala, fazer o pedal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. O cara nasceu pedalando, né? Tipo, para ele sair para pedalar é igual ir no banheiro, é só uma das atividades do dia ali, né? Então, vamos lá, vamos indo. É igual o é, cigarrinho, pedalar, ir ao banheiro, almoçar, já, né? Tudo coisas que eu faço durante o meu dia, né? Não tenho que separar um é. momento mágico especial para fazer aquilo ali, né? Eu acho que é mais essa vibe mesmo. E era muito acessível, assim, acho que era 30, 40 euros, era algo assim, 30, 40 euros, era uma quantia mais para pagar as coisas. Eu tenho a Jersey até hoje, tudo, tem tudo direitinho, mas era, acho que 40 euros, assim, então era isso, era fofão, essa vibe mais mesmo de pedalar no lugar, de às vezes algum trecho fechado que não conseguem pedalar sempre, sabe? Foi bem legal. Aham. Sim, esses eventos amadores que a gente faz lá é tudo mais ou menos assim também. Não são inscrições tão caras, tudo, mas é isso. Tem lugar que a gente passa que está passando carro, tá, tem que parar, o pessoal para, e ninguém vai reclamar e tá tudo certo. Agora, o mercado lá está adaptado a isso, né? Uhum. Assim, as É, pessoas sabem que é isso que elas vão encontrar. Se eles fizerem uma inscrição 3 vezes mais cara para fechar tudo isso aqui, eu acho que as pessoas nem vão querer ir, elas preferem o mais barato e o mais uhum. festivo ali mesmo. Então é dessa maneira que funciona mesmo lá e funciona bem. E talvez seja, né, não dá para falar, mas talvez seja um dos pilares da popularidade aí, É, não ser essa coisa tão que aqui precisa ser, né? Aqui tem uhum. que ser tudo muito, É. senão não tem o público ali, né? Mas aí a gente pode ficar mais 3 horas aqui. E no triatlo também, eu fiz prova de triatlo lá fora, também as coisas são muito mais simples, assim, outras marcas. A marca Ironman acaba tendo, né,
meio que uma obrigação, né? Uma entrega mínima, né? Eu fiz o Ironman em Aham. Frankfurt, era bem organizado, tudo. E fiz o 70,3 na Emília-Romanha. Que também, pô, também é prova gigante, muito organizado, sacolinha e tal, tudo legal, mas muita coisa de estrada realmente não é tão sinalizado, que o europeu está acostumado. Eu até brinco, falo, cara, vai fazer prova na Europa, se tiver, assim, se tiver uma curva e não tiver aviso, freia do mesmo jeito que você é brasileiro, você não está acostumado. A curva é um pouco mais técnica, mas para eles está de boa. Agora, se tiver aviso, cara, pelo amor de Deus, freia muito. É porque se avisou é porque o negócio é muito feio, que eles não avisam. Feio, né? Eles não avisam, mas se avisar é porque o negócio é tenso, pode frear. Mas era fiz Cascais também, enfim, fiz outras lá, mas assim, as entregas aqui também são até superiores, né, em termos disso, Sim, sim. de Não, envelopagem, né? Lá o disparado. europeu, Disparado. mas é isso, a gente paga por isso também, né, que você falou. Sim, sim, A barreira de exatamente. entrada acaba sendo menor, mas a galera É, funciona. Eu fiz o Teatro Internacional de Cannes, e, cara, isso é mega tradicional, sei lá, 30ª tanta edição e tal. Cara, tem uma hora que eu olhei um negócio e falei, cara, não é aqui que eu vou pedalar, não. E o cara pra cá, vira pra direita aqui. Meu Deus do céu, aí, tipo, rampa e o asfalto ruim, e uns paralelepípedos pra descer, e a bike com roda de competição torando de impressão. pressão, e eu pulando pra ser uma bola de basquete. Falei, cara, vou morrer nesse negócio aqui, cara. E assim, não era um asfalto maravilhoso, mas porque te jogam nas vicinais, né? Até por não fechar a estrada principal. E não te aviso de um monte de coisa assim. Você fala, caralho, só tava rezando para chegar. Eu falei, cara, só quero descer logo, chegar no plano e poder correr. Mas assim, espetacular, espetacular. Ali que já é naquela região ali que é onde vai ser o Tour de France esse ano, né? Vai terminar. Aham. Espetacular ali, mas Europa É vale, bem vale bacana. muito, cara. Viagem de pedal ali. Em 2022, quando eu voltei com as viagens, né, depois da pandemia, eu tentei montar um grupo para o Ironman, pro 70,3 de Maastricht. Uhum. A gente fez a viagem do Tour de France, depois tinha esse grupo que começava ali na região de Maastricht, né, no sul da Holanda, e aí eu deixei o final de semana no meio ali que tinha a prova, eu deixei assim, vou ver se eu consigo juntar uma turma que vá. Acabou que não deu ibope, pessoal, tinha algumas pessoas do grupo de Maastricht que meio que se interessaram, mas no final falaram, não, a gente quer ir só para curtir mesmo, não fazer prova, nada, não sei o quê. Beleza. Aí eles chegaram depois da prova, a prova era no sábado, se não me engano, o pessoal chegou no domingo. E aí, nos finalmente, assim, eu e a Tamires, meu, vamos escrever, vamos correr a prova, a gente faz, a gente não vai estar bem treinado, então, não sei o quê, mas vamos lá, a gente acabou fazendo, a gente fez era do Ironman mesmo, Ironman Aham. 70,3 Maastricht. Era isso mesmo, porque a prova era no sábado, porque no sábado era 70,3 e no domingo era o full, Uhum. tinha isso mesmo, era no mesmo final de semana ali. E a gente participou, e é isso que você falou, assim, a entrega é bem inferior, assim, é bacana ainda, uma prova Ironman, sacolinha, transição, tudo, mas, meu, a área de transição na grama, não tinha caixinha, não tinha tapete, tinha nada, cada um se vira, e bicicleta de estrada de monte, bicicleta Uhum. mais... Tinha as máquinas, tinha a Canon, acho que tinha acabado de lançar essa última versão, com as caixinhas já embutidas, tudo, não sei o quê, um monte lá, mas muita bicicleta simples, o pessoal se divertindo. E o percurso tinha lugar que passava umas ciclovias apertadinhas, assim, vira para cá, vira para lá, que é mais ou menos, não é o percurso, mas muitos lugares da Amstel Gold Race, que Uhum. é a prova de ciclismo famosa ali na região. E a Amstel Gold Race ela é famosa exatamente por vira para cá, vira para lá, vira para quê. A gente estava só com a bicicleta de estrada, que foi o que a gente levou, a gente correu com a bicicleta de estrada, mas no final, nossa, foi melhor que viemos com essa aqui, pelo menos a gente se divertiu com mais É. segurança. Assim. Foi, mas uma provinha bem legal também, assim, bem bacana. Fabião, qual que foi a maior lição que você acha que o esporte te deu? Sempre é bastante, né? O esporte ensina todo dia, assim, mas assim, acho que principalmente nessa questão dos negócios, da coragem aí para tomar esse risco e falar, não, vamos para cima disso aí, que é a sua paixão, é o que você gosta, é o que você tem um diferencial bacana para entregar para as pessoas, tudo. É a ideia de que não vai acontecer amanhã, né? Uhum. Então, olhar para o negócio, saber, ó, para eu conseguir fazer esse negócio crescer e as pessoas indicarem um para os outros, tudo, eu não faço todo final de semana, é uma vez por ano, no começo é uma vez por ano que a gente vai, tem 6, 10, 15 pessoas no grupo, então essas pessoas voltam, espalham para mais um pouquinho, então vai demorar, não vai ser do dia para a noite.
E o esporte é isso, né? Se você começa a fazer triatlon e você quer resultado, você quer as coisas, você tem que saber que assim, não vai ser do dia para a noite. Então, assim, eu no esporte, por outros motivos, tive muitas idas e vindas nessa questão, triatlon, às vezes ciclismo, triatlo, você tem um pouco nisso. E eu olho para trás e falo, pô, se eu tivesse, né, focado num só e feito daquilo o meu dia a dia, muito provavelmente eu teria atingido objetivos bem maiores e não fiz exatamente por essa falta de consistência, essa falta de norte bem definido, mas assim, também fala isso, nossa, o cara acha que ia ser, não acho que ia ser nada, eu só acho que teria sido muito maior do que foi, em termos de desempenho, mas também não aconteceu porque eu não tinha nenhuma condição de me focar 100% nisso, né, mas enfim, eu acho que é a lição, assim, então, como isso agora realmente, né, é o meu trabalho e é o que eu faço, ter essa, na hora da dúvida ali, pensar como a gente vê todo atleta de alto rendimento falando. Sempre um atleta que dá entrevista, pós-prova, depois de uma vitória, tudo, você sempre vai ouvir essa história, né? Pô, teve horas que eu tinha dúvida, seja ali durante a prova, ou seja durante a carreira toda, né? Uhum. Vários momentos de dúvida, vários momentos que eu pensei em desistir, vários momentos que eu achei que não era para mim aquilo, mas o cara foi lá e ganhou o Tour de France, o cara foi lá e ganhou o Tour de Flanders. E é isso, assim, é continuar, quando a gente está falando de trabalho, empresa, a gente não tem a linha de chegada, né? Então é sempre pensar que para crescer, para ser maior, para ficar melhor, tem que tem que fazer, né? Tem que estar ali fazendo, né? Estar no campo de batalha, se expondo aos riscos, tudo. Não ter pressa, não querer dar o passo maior que a perna. Se você sair do sprint e for para o Ironman, pode ser frustrante muitas vezes, acontece Uhum. muito, né? E para o negócio é a mesma coisa. Não acha que vai de um ano para o outro vai triplicar, que não vai. Tem que ser passos firmes e consistentes. Eu acho que se você olhar para a vida, para o treinamento, para a empresa, acho que tudo trabalha meio que na mesma linha ali, né? Uhum. De evolução. É isso. E qual que é o teu sonho hoje, cara? É ganhar o Tour de France. É poder dar essa entrevista, obviamente, que numa uma analogia aqui, né? Mas Uhum. é poder, né, em algum momento, talvez, mudar para a Europa, não porque eu vou mudar para a Europa porque é mais legal, mas sim porque está fazendo muito mais sentido ficar baseado aqui do que ficar Uhum. baseado no Brasil. Eu e a Tamires, a gente conversa bastante sobre essa possibilidade. Eu acho que é o que a gente tem como sonho hoje, não pela mudança em si, mas é mais assim, pô, realmente deu certo, né? Realmente o negócio vingou mesmo e agora faz mais sentido que seja assim. Então, se a gente conseguir dar esse passo aí nos próximos anos, mas a gente sabe que não vai ser o ano que vem, não vai ser daqui a 2, 3 anos, mas em algum momento, se a gente conseguir dar esse passo, acho que vai ser o próximo passo na nossa realização aqui. Fechado, meu velho. Te agradecer pelo papo, Eu que pela agradeço, confiança né? também lá atrás, né, de a gente falar, de estar com a gente no camp, enfim, sempre conversou, foi Foi um bem baita evento, foi muito bacana. Você, legal. A Rafael, galera a turma perdeu. toda do Mundo Tri, foi espetacular, assim. Eu não participei de todos os treinos, participei mais do ciclismo ali, mas acompanhei tudo de perto lá. Foi um baita evento, um show, uma entrega padrão Brasil de alto nível, assim. A gente estava falando das entregas lá, né? Uma baita entrega aí do Mundo Tri com a RF Treinamento lá, com certeza. Não, vamos, ano que vem tem de novo, então já fica pra galera que não foi, perderam. Aí o Fábio, não sou eu que tô falando, é o Fábio Beleza. que tá falando. Mas, cara, muito legal e eu sempre gosto de conversar sobre empreendimento, empreendedorismo, assim, por estar também nessa jogada, então é legal saber a história de quem misturou paixão e negócio, é um pouco também do meu mundo, mas a Aham. gente tem que separar isso muitas vezes, porque se a gente tomar só decisão, é isso, poder tomar só decisão do coração, você ia ficar na Europa 6 meses tirando do bolso, porque é lá que você quer ficar É, pedalando, fazendo a é, coisa, mas tem que parar exatamente. de pé. Então, Sim, sim. cara, prazerzaço sempre falar Prazer, muito contigo. obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Tamo junto. Então, aí, E ó, valeu. quem quiser viajar aí para Europa e pedalar, tá aí, ó, tá aí Então, o homem tá aí.
Só Bora. 2025, esse ano já era, já era. Só 2025. Demorou. É igual o Camp, só 2025 agora. Perderam É, 2024, já era. já perdeu. Mas valeu, cara. Parabéns Valeu, valeu. pela Obrigadão. empresa, pela história Obrigado. e conta com a gente aí, se precisar. Valeu, obrigadão. Boa sorte. Bom, galera, esse foi o MT Cash com o meu amigo Fábio Molica, Fábio na Estrada. Valeu, até semana que vem. Abraço.